Novidade. Você tem um pão de queijo? Pelo amor de Deus, me dá um pão de queijo, por favor. Ai, obrigada. É útil. Ai, não vou... Ah, pô. Uma parede dessa, até assim, eu pegava, eu tava chegando no colégio, eu pegava bem, pegava as coisas, aí eu tirava, cara, eu tirava a minha mão daqui, você não tá entendendo isso. Aí eu tira isso daí. Vamos lá, pessoal, começar? Bem, boa tarde, né? Então vamos dar início aqui à nossa aula 2, certo? Aula 0, aula 1, aula 2. E a gente vai aprender um instrumento que é fundamental para a gente poder dar continuidade ao estudo de geometria, tá? Que é exatamente congruência de triângulos. O que é a congruência de triângulos, né? Se você estiver, por exemplo, interessado em saber quando dois triângulos são iguais, né? Que condições são suficientes para você determinar que se dois triângulos são iguais? Por exemplo, se eu tiver dois triângulos, vamos botar aqui, né? O triângulo A, B, C, e aqui outro triângulo, chamar ele de E, F, G. Certo? Se eu tiver os três lados iguais, por exemplo, esse lado aqui igual a esse daqui, esse lado aqui igual a esse, e esse igual a esse, né? Os três lados iguais, então esses dois triângulos a gente diz que eles são congruentes. Como assim? Isso significa dizer que você consegue, imaginando isso aqui feito de papel, você consegue encaixar aquele triângulo perfeitamente em cima desse. Tá bom? Por exemplo, você pode imaginar que você tem três varetas de tamanhos diferentes. Isso aqui é uma vareta, dá pra ver aí? A vareta vermelha, um giz vermelho. Tem outra vareta aqui branca e tem essa outra varetazinha pequenininha aqui, tá? Só existe uma forma de você encaixar essas três varetas a formar um triângulo, certo? Se você tiver três varetas, você só tem uma forma de formar um triângulo. É isso que está dizendo exatamente essa congruência aqui, né? Esses dois triângulos são congruentes quando os três lados deles forem congruentes. Aí vai chamar esse caso de congruência de lado, 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 tá? Aí vai perceber que vão existir vários casos de congruência, vão existir várias condições diferentes para determinar quando os triângulos são congruentes, tá certo? Outra condição é o quê? Vocês sabem dizer? Quando dois triângulos são congruentes. O primeiro caso é quando os três lados são iguais, mas é só essa condição para que os triângulos sejam congruentes? Não, tem outra, né? Qual é a outra? Não, mas que condições? Ali a condição é, os três lados são iguais. Se os três ângulos forem iguais, significa dizer que os dois triângulos são congruentes? Não. O que você acha? Não? Por que não? Porque se tiver um lado que o lado do triângulo, Exatamente, ó. Se você tiver aqui um triângulo alfa, beta, teta, aí você pergunta, com esses três ângulos, eu só consigo formar um triângulo? Não, né? Eu consigo formar um triângulo um pouco menor, certo? Mas que os ângulos sejam o mesmo. Esse aqui alfa, esse alfa, esse aqui beta, beta, esse aqui teta, teta. Certo? São dois triângulos, tem os três ângulos iguais, mas eles não são congruentes. Por quê? Porque você não consegue encaixar esse triângulo aqui nesse outro aqui. Tá certo? Então, ângulo, ângulo, ângulo não é uma condição de congruência de triângulos, tá? Congruência é eles ser exatamente praticamente iguais, né? Eles só não são iguais porque eles estão em lugares diferentes. Tá? Mas eles são praticamente iguais. Por isso que a gente não diz iguais, a gente diz congruentes. Você consegue encaixar um no outro, tá certo? Mas existe outro caso. Me diga aí outro caso. Não, três lados já tem aqui.
lado, ângulo, lado, né? Quando você tem dois lados iguais, tá bom? E tem um ângulo do meio, certo? Essa condição aqui te diz que os triângulos também são congruentes. Aqui é o lado, ângulo, lado, certo? Tem mais uma? Exatamente, é. Ângulo, lado, ângulo, né? É o ala. Se você tiver um lado, basta que os ângulos adjacentes, né, vizinhos, sejam iguais. Então, a situação é exatamente essa. E tem um lado aqui que é igual a esse lado, e os ângulos são também iguais. Tem mais um? Exatamente. A ordem é só assim, ó. Lado, ângulo adjacente, ângulo oposto. Certo? É basicamente isso daqui. Porque, na verdade, essas duas aqui são a mesma, né? Por quê? Ó, vamos imaginar aqui. Você tem aqui um lado, aí você tem um ângulo adjacente, alfa, e esse ângulo aqui, beta. Aí agora vamos botar outra figurinha aqui. Certo? Agora eu pergunto para vocês, eu estou dizendo que aquele terceiro caso é exatamente esse segundo. Por quê? Porque é o mesmo triângulo, só que muda a espaço. É como se fosse o mesmo triângulo, só que virado. Não. Por exemplo, eu tenho Porque na verdade aquele ali seria o triângulo isósceles. E esse aí também. Não. Não, sim. Ó, então assim, aqui eu tenho um lado e os ângulos que tá adjacente ao mesmo lado, né? Ali eu tenho um lado e tenho dois ângulos, um sendo adjacente e outro oposto. A diferença é só essa. Mas o que eu estou dizendo é que, na verdade, os dois casos são o mesmo. Por quê? Vocês sabem explicar? Por mim, eu explicaria que aquele ali É. os outros dois lados seriam conceituais. Não, ele não é isósceles porque esse ângulo aqui é diferente desse. Né? É porque ele leva em consideração dois ângulos. Então fala tu no lugar dele. Mas e aí, qual é? Como ele tem um lado igual, Ah. o triângulo vai formar uma reta que vai encaixar no mesmo ponto. Aquele ponto da abertura vai ter no mesmo lugar. Do lado. Talvez vocês não estejam entendendo o que eu estou querendo dizer. O que eu estou querendo dizer é o seguinte. Que na verdade esse caso não existe, tá? Isso aqui é ilusão. Isso aí não existe. Nesse caso é uma variação do terceiro caso. Pronto, é isso que eu quero saber. Por que esse aqui é uma variação daquele ali? Não importa com você os dois ângulos que sempre vai ser. Mais ou menos, tá mais próximo, mas né, eu quero ver a palavra certa. Qual a propriedade dos ângulos de um triângulo? São sempre 180, né? Então, ó, se eu tenho alfa, beta, aqui, esse ângulo aqui vai ser quanto? Automaticamente? 180 menos alfa menos beta. Certo? Esse daqui também vai ser 180 menos alfa menos beta. Ou seja, se eu não soubesse que esse aqui era alfa, tá? E esse aqui também não saberia. Então, só tenho esse ângulo beta e esse aqui que é o ângulo oposto, né? Então, sabendo esse ângulo beta e sabendo esse, eu consigo saber esse daqui, não consigo? Consegue, né? Por quê? Porque num triângulo, sempre a soma de três ângulos é 180. Então, se eu tenho esse ângulo e tenho esse, eu tenho a soma dos três, portanto, eu tenho esse daqui. Portanto, eu tenho um ângulo que é adjacente também, certo? Então, sabendo esses dois, o que eu quero dizer é, sabendo dois ângulos de um triângulo, você sabe os três, tá certo? É isso. Então, aquele caso ali, aquele caso 3, ângulo adjacente e ângulo oposto, na verdade, nada mais é do que esse. Por quê? Porque depois que você descobre que esse ângulo é igual a esse e esse igual a esse,
automaticamente o que você vai ter? Você vai automaticamente ter que esse ângulo vai ser igual a esse, concorda? Se eu tenho dois triângulos, um triângulo 1, ele tem um ângulo alfa e outro ângulo beta. Nesse triângulo 2, ele tem um ângulo alfa e outro ângulo beta. Obrigatoriamente, o terceiro ângulo também vai ser igual. Então, obrigatoriamente, os dois ângulos vizinhos de um lado vão ser iguais. Tá certo? Não importa os dois ângulos que você tenha. Tá bom? Então é isso. Esses são os casos de congruência, né? Tem esse aqui que é o lado, lado, lado. Esse aqui que é o lado, ângulo, lado. E tem esse aqui que é dois lados e o ângulo do meio. É importante que o ângulo seja o do meio, certo? Isso que é importante. E aqui, como a gente viu, o lado não importa. Não importa se ele está no meio ou se ele está aqui, digamos, né, na ponta. Tá certo? E como é que a gente pode usar isso para resolver problemas práticos, né? Vamos resolver um teorema que a gente usou aula passada, mas a gente não explicou porque era verdade, né? O teorema era o seguinte. A gente tinha definido que um triângulo isósceles era o quê? Aquele triângulo onde os lados são iguais. Não foi isso? Então, se eu tenho um triângulo ABC, um triângulo isósceles, eu tenho o quê? Eu tenho que os lados são iguais, certo? Isso aqui por definição. Certo? A gente definiu o triângulo isósceles como um triângulo que tem dois lados iguais. Só que a gente vai demonstrar o que agora? Que se ele tem os dois lados iguais, então ele também vai ter, na verdade é se, somente se e somente se os ângulos no colégio a gente aprende que são sinônimos, né? Triângulo isósceles é o quê? É aquele triângulo que tem dois lados iguais. Mas também a gente aprende que é o quê? Que é o triângulo que tem dois ângulos iguais. Mas isso não é uma coisa que é falado de duas formas diferentes, a mesma coisa. Não é. São duas coisas diferentes, mas que coincidem. Tá certo? A gente vai demonstrar isso aqui agora. Então, uma coisa importante de demonstração que a gente vai observar é o quê? É esse se, somente se. Vocês já viram isso aqui em algum lugar? Se, somente se? Né? É diferente do quê? É diferente do, por exemplo, do então, portanto. Né? Então, portanto, são implicações. O então, o portanto. Né? A gente vai representar eles pelo símbolo matemático, esse daqui. Certo? Uma situação implica na outra. Né? Por exemplo, uma pessoa que tem 20 anos hoje, significa que em algum momento da vida dela, ela teve 10. Certo? Mas uma pessoa que tem 10 anos não significa dizer que ela, em algum momento da vida dela, teve 20. Certo? Então, uma situação implica na outra. Mas tem situações que são exatamente as situações do se, somente se. É que quando duas situações são equivalentes, né? Então é se, somente se. Então o que a gente tem que mostrar aquele se, somente se? Aquele se é um duplo portanto. Significa dizer que a situação 1 implica na situação 2, que a situação 2 implica na situação 1. Então, vamos demonstrar exatamente isso, tá? Então, vamos demonstrar o que a gente chama de ida, né? A ida é exatamente o seguinte. Se eu tenho um triângulo isósceles, AB é igual a BC. Isso daqui significa dizer que os ângulos BAC é igual ao ângulo BCA, certo? É isso aqui que a gente vai demonstrar agora. Então, o que a gente vai fazer? A gente tem que usar a nossa hipótese, certo? Isso aqui é a nossa hipótese no momento. Então, vamos desenhar aqui um triângulo BAC, em que os lados são iguais, tá certo? Então, esse lado aqui igual a esse.
como a gente vai demonstrar que os ângulos também são iguais? Bem, a gente sabe que nesse lado aqui, no lado AC, tem um ponto especial chamado ponto médio, né? É o ponto que divide o lado em duas partes iguais, tá? Então vamos usar um símbolozinho diferente, vou usar uma cobrinha aqui, certo? Porque eu não sei se o AM é igual ao AB. Então vamos usar um símbolo diferente, tá certo? E vamos ligar do B pro M, tá? Beleza até aí? Tranquilo. Então, o que eu vou dizer, a minha afirmação é a seguinte. A minha afirmação é, os triângulos A, B, M, triângulo ABM é congruente ao triângulo BMC. Certo? Olha só, vamos lá, recapitulando aqui. BAM. Ele é congruente ao BMC. Por que eles são congruentes? Qual daqueles casos é? É o L? LAL? Qual o ângulo entre eles que é igual? Eu sei que aquele ângulo é 90 graus. Por enquanto eu não sei não. Quem é o M? O M é o ponto médio. Certo? Aí vai demonstrar que vai ser 90 graus ali. Mas por enquanto, qual a única coisa que a gente sabe? A única coisa que a gente sabe é isso. Não, calma aí. A altura dele vai estar sempre coincidendo com a mediana. E isso é verdade. Mas o que eu quero dizer, a gente não demonstrou isso ainda. A gente vai demonstrar isso agora. Mas eu sei que vocês sabem disso. Mas é exatamente... Eu quero demonstrar... O que vocês sabem ainda não foi demonstrado para vocês. Vocês assumiram como verdade. Alguém disse que para vocês que num triângulo isósceles a altura bate lá no ponto médio. Certo? Mas vai demonstrar isso, a gente está demonstrando isso agora. Pronto, é isso. Tá? A única coisa que a gente tem é a definição. A definição de triângulo isósceles. E qual a definição de triângulo isósceles? É que dois lados iguais. A única coisa que eu sei na vida é isso. Tá? Imagina isso. Que a única coisa que você sabe na vida é que os lados daquele triângulo ali são iguais. Você não sabe seu nome, não sabe onde nasceu, não sabe nada. Só sabe que aqueles dois lados são iguais. Como a gente vai demonstrar? Pronto, essa é a sua memória. A sua memória é a memória de uma calculadora, certo? A sua memória é igual à memória de uma calculadora, certo? A calculadora chinesa. Só decorou isso. Você só sabe isso. Só sabe que a hipótese, certo? Se cumpre. A nossa hipótese é que o triângulo tem dois lados iguais. Aí, a partir daí, a gente vai ver as consequências disso. Tá certo? Então, ó, a minha afirmação é que esses dois triângulos são iguais. São congruentes. Como você justifica que eles são congruentes usando só essa hipótese? Lado, lado, lado. Muito bem. Por quê? Quais são os lados que são iguais? Qual o lado desse triângulo que é igual ao lado desse aqui, correspondente? Por exemplo, vamos lá, me dizendo. O AM é igual ao MC. Por quê? Porque é o ponto médio, né? M é ponto médio. Tá? E por que M é ponto médio? Porque eu simplesmente disse que ele era, tá? Eu escolhi aquele ponto como sendo ponto médio. O que mais que é igual de um lado que é igual do outro? O BM, por quê? Ele tá nos dois, é o mesmo. É o mesmo. E que mais? AB é igual ao BC, porque isso aqui eu estou usando a hipótese do triângulo ser isósceles, certo? Isso aqui eu só sei disso porque eu sei que o triângulo ABC é isósceles. Beleza. Então, ó, qual a consequência de dois triângulos serem isósceles? Ou dois triângulos serem congruentes? Se eles são congruentes, significa dizer que tudo neles é igual. Inclusive
os ângulos, tá? Então, como eles são congruentes, esse ângulo aqui, certo? Vai ter que ser igual a esse. Vamos chamar ele de, sei lá, θ. Tá? Então, como eles são congruentes, certo? Não está assim, portanto. Portanto, o que a gente vai ter? A gente vai ter que os ângulos BAM é igual ao ângulo BCM. Tá certo? Então, a única coisa que eu sei do mundo era que os lados eram iguais. E só com isso daí eu demonstrei que os ângulos são iguais, tá? O que a gente mostrou foi uma implicação. Agora a gente vai mostrar a implicação contrária. Ou seja, se a única coisa que eu souber no mundo for que os ângulos são iguais, será que eu consigo, como consequência disso, que os lados também sejam iguais? Certo? Vamos atrás disso. Tá? Agora vamos para a segunda parte. Beleza? Todo mundo entendeu esse passo aqui? É tão simples que é complicado, né? Tá certo? Não é complicado? Tá? Mas isso aqui faz parte exatamente do aprendizado de vocês, de saber o que você pode e o que você não pode usar em matemática, certo? A partir de hoje, você pode usar que um triângulo isósceles ou é o que tem os lados iguais, ou é que tem os ângulos iguais. Certo? A partir de hoje você sabe disso. Tá? Antes disso, alguém tinha dito para vocês, mas não tinha demonstrado, né? Agora vamos lá. Então eu sei que os ângulos são iguais. Que B, A, C. Vamos ligar aqui para o M, que é o ponto médio, de novo. Tá? Então vamos recapitular o que a gente sabe. A gente sabe que esse ângulo é igual a esse. A única coisa que eu sei no mundo é isso. E eu sei também que esse lado, esse segmento aqui, AM, é igual a esse segmento aqui, MC. Certo? Essas únicas coisas que eu sei no mundo são isso. Tá? Agora, vai acontecer a mesma coisa, certo? Vai acontecer que o triângulo BAM é congruente ao triângulo BMC, tá? Por que eles são congruentes nesse caso? Lado, ângulo, lado. Vamos ver, exatamente. Quais são os ângulos que são iguais? Hã? Quais são os... Não, desculpa. Não. É que eu fiz errado. Não é isso não. Peraí. Aqui eu não vou usar mais o ponto médio. Tá? Eu vou usar a altura. Altura? Deixa eu ver aqui. B. Pronto, tá? Então, recapitulando, o que é que eu sei? Eu sei que esse ângulo é igual a esse. Tá bom? Agora, os triângulos ABH e BHC são congruentes. Por que caso eles são congruentes? Ângulo, lado, ângulo. Muito bem. Quais são os lados que... Os ângulos são iguais. Vamos lá. O 90 e 90 são iguais, né? Não tá assim, né? O BHA é igual ao BHC, que é 90. Né? O que mais? O lado que é igual é o BH. O BH é o mesmo, né? E, por fim, eu tenho um ângulo, tenho um lado, eu tenho que ter o quê? Ou o lado oposto, ou então o lado adjacente. Certo? E no caso aqui eu tenho o ângulo oposto, né? Que é o ângulo BCD.
AH tem que ser igual ao BCH. E isso aqui é verdade por quê? Isso aqui é verdade por hipótese. Beleza? Então, eles são congruentes. Qual o caso que a gente está usando ali? A gente está usando o lado, ângulo adjacente, ângulo oposto. Tá? E, novamente, né? Como eles são congruentes, aí a gente vai ter que o AB é igual ao BC. Certo? Pronto. Vocês imaginavam que era tão complicado assim para demonstrar que o triângulo isósceles tem os ângulos iguais? Tem? Certo? Então, com esse teorema, a gente consegue o quê? Dizer que o triângulo isósceles é um triângulo ou que tem os lados iguais ou que tem os ângulos iguais. Tá certo? Sempre. A partir de hoje você pode usar isso daí, à vontade. Vamos fazer um exercício em que envolva esse negócio de congruência. Tudo bem. Vocês receberam o material, não receberam? Eu quero que vocês pensem no problema número 10. Está lá no final. Ninguém recebeu? Alguém pode ir lá fora? Lá fora tem uma moça com material. Eu vou escrever na lousa, de qualquer forma, tá? Mas é a questão número 10. Ó, enquanto eu estou copiando, vocês leem o enunciado, que tá mais fácil para vocês, e tentem resolver, tá? Tentem desenhar a figura. Conseguiram? Conseguiu? Vocês conseguiram o material? E aí, todo mundo conseguiu já desenhar aí? Mas como é que vai ser uma reta fazer o triângulo? Ó, o primeiro passo é você desenhar a reta, certo? Agora você vai desenhar triângulos montados nesses segmentos, montados no AB e montados no BC, né?
Olha só, o triângulo é ABC1. C1 é um outro ponto. É que o nome dele é C1. É porque o C1 não é o mesmo que o C, certo? Imagine que o C1 é um E, um ponto E, certo? O ponto C1 é diferente do ponto E. A figura é assim. Vou desenhar a figura para você. Ó, vamos desenhar o começo da figura. Como é que é? Primeiro passo, ó. Tem uma reta L. Vou só desenhar o começo da figura. Tem uma reta L. Aí você pega pontos. A, B e C. Tenta fazer de modo que o AB, o tamanho AB, seja diferente do tamanho BC. Tá? Por quê? Porque não tem motivo para eles serem iguais. Então não tem motivo para você desenhar assim. Depois, olha só. Você vai desenhar que são construídos triângulos equiláteros A, B, C1. Certo? Então, o C1 é um outro ponto, é um quarto ponto que vai estar na figura. Então vamos desenhar aqui, ó. Esse aqui é o nosso C1. Certo? Aí, ó, o BCA1, o A1 vai ser um outro ponto ainda. Eles estão no mesmo semiplano. Por quê? Tem que falar esse semiplano. Porque eu posso desenhar o triângulo tanto para cima quanto para baixo da reta. Certo? Não é verdade isso? Então, quando eu digo que os dois estão no semiplano, eu estou dizendo o quê? Que ou os dois estão para cima ou os dois estão para baixo. Aí você desenha como você quiser. Eu prefiro desenhar os dois para cima. Mas se você quiser desenhar os dois para baixo, também vai ser a mesma coisa. Tá certo? É só girar a folha. Tá aí. Então esse aqui é o A1. Certo? Depois o que ele vai fazer? Olha só. Ele vai chamar os pontos médios do AA1. Então, se é o ponto médio do AA1, o que você tem que fazer? Você tem que desenhar o segmento AA1. Certo? Então, vamos ligar do A pro A1. Aí você pega o ponto médio dele e está por aqui. Certo? E o N é o ponto médio do C1. Então você vai ter que desenhar o C, ligar o C ao C1. E pegar o ponto médio desses dois pontos. Está aqui, N. O que o problema pede para você demonstrar é que o triângulo BNM, na verdade, também é equilátero, certo? Então você tem que demonstrar que esse triângulozinho vermelho aqui... porque vocês veem rosa, mas o giz é vermelho. Vocês veem vermelho, né? Tá aí. Tá parecendo equilátero? Parecendo tá, né? Pelo menos isso. Então, você sabe que esse triângulo branco grande é equilátero e sabe que esse pequeno também é equilátero. O que você sabe mais também? Você sabe que esse N e esse M são pontos médios. Pronto. Sabendo de todos esses fatos, como você consegue argumentar que o triângulo BMN é equilátero? Não, eu fiz o desenho. Agora eu quero que vocês pensem. Tá? Vamos, cara, desenha. Pega um caderno aí e desenha. Vocês não vão conseguir fazer sem desenhar, não. Por que não? Por que não? É um problema de geometria. Dá licença, não questione minha inteligência. É muito limitado. Tem no chão. Querido, você é do nível 1, sem comentário. Quem é do nível 1? Vamos lá, quero ver todo mundo desenhando. Vamos. Eu já Bora. Eu já facilitei a vida de vocês, já coloquei o desenho na lousa ali. Eu estava pegando meu caderno para desenhar com ele.
Mentira. Vamos. Cadê? Pega o caderno. Rápido. Cadê? Só tá pequeno. Desenho é um pouco grande. Oi? Não. Cearense. Oi? Cadê a figura? É uma figura abstrata, Não, eu só desenhei esse triângulo. tá muito abstrato pra ser algo. O triângulo tem que ser baixinho, Não, mas se você fizer os dois iguais, pode ser que você acabe. Não, infelizmente. pode ser que você acabe. Porque senão se eu desenhar pra ti, eu vou ter que desenhar pra toda a sala. Quer dizer que você acabe? Hã? Especial essa frase. Ah, sim. Se os dois forem iguais, pode ser que você acabe achando que certas coisas acontecem, quando na verdade elas não acontecem. Achismo. Cadê, cara? Já desenhou, Daniel? A figura? Eu olho assim, Sim. Agora desenha a figura e tente pensar no problema. Aquele negócio de físico, tem aquele triângulo assim que vai saindo os feixes de luz. Parece. É verdade também. Mas eu quero que vocês vejam a solução agora. Não, é a figura. Eu só fiz desenhar. Agora eu quero que vocês pensem. Só seria alguma coisa sobre os lados que são iguais. Por exemplo, ali a gente argumentou de alguma forma que os lados iam ser iguais, não foi? Ali da mesma forma. Qual o primeiro passo para você demonstrar que um triângulo é equilátero? O que é menos que um triângulo equilátero? Mas que já é perto de um triângulo equilátero? Isósceles. Então, se você de alguma forma mostrar que aquele triângulo vermelho é isósceles, já é o primeiro passo. Me digam outras propriedades que tem um triângulo equilátero. Os três ângulos iguais a quanto? 60. Só que 3 ângulos iguais a 60 é muito, não é? Se você conseguir mostrar que um ângulo é 60, já é alguma coisa. Entendeu? Você tem que entender que você não vai na solução, pá! Acerta lá de primeira, não. Você vai se aproximando dela. Ah, eu mostrei uma coisinha aqui que tá mais perto. E assim vai, aos pouquinhos, tá bom? Vai se aproximando dela. Faça o máximo que você conseguir. Por quê? Na hora da prova, se você, por exemplo, mostrar... eu não consegui mostrar que o triângulo é equilátero, mas eu consegui demonstrar que um triângulo tem um ângulo de 60, isso já vale ponto. Da mesma forma, na hora de você pensar no problema. Tenta não sair e chegar logo na solução direta. Tenta chegar perto. Perto já está melhor do que nada, né? Diz, Daniel. sabe a BC1? Hã? BC1. BC1? O que tem um BC1? Você provar que divide o triângulo em dois iguais. Que triângulo? O vermelho? Não. Só parece, mas não é. Tente conseguir alguma coisa. Ou que um ângulo é 60, ou que dois lados são iguais. Qualquer coisa que se aproxime daquele triângulo vermelho ser equilátero. Aí o triângulo BC1 é equilátero. A gente está ligando O B... e o C1, que também são de um triângulo equilátero, é esse triângulo. E então esses dois retos, você sabe que é C1 e C1 Ou então faça o seguinte. são iguais, não são? A aula é sobre o que hoje? Não, mas o assunto. Triângulo, mais especificamente. Não, qual foi o assunto que eu coloquei? Olha o título da aula. Congruência de triângulos, né? Não foi o que a gente usou para resolver aqui o problema do triângulo isósceles? Então, mesmo que você não ache que um determinado ângulo é 60, que lados são iguais, mas você consegue achar triângulos congruentes ali naquela figura? Só ele que tá sobrando ali no meio. Então, me diga um par de triângulos congruentes. BMN. BMN?
É. Vocês conseguem achar um par de triângulos congruentes? Aqui não é ou é um L? Onde? É um L. É um L. O A1, BC e o BME. A1, B, Pode criar um ponto entre peraí, o M A1, B e C e o BMN, não. Hein, professor? Pode Oi. criar um ponto entre o M e N. Pode, Daquela linha. pode. Aí então, MG, isso no Certo. ponto, e o GN, isso no ponto. Não, também não. Qual é o número da questão? É a 10. E o A1? O ângulo entre... O ângulo B, professor, Oi. eu acho mais que o ângulo B do triângulo C1AB é igual ao ângulo B do triângulo BMN. O ângulo B... É... Porque o C1 é tipo uma bissetriz do ângulo B. Aham. Então, aí se você fazer a mediatriz do ângulo A, Uhum. aí tem o M, né, que tá tipo uma bissetriz. É, mas não é bissetriz. Parece ser, mas não é. Ô, professor, o triângulo M, então é alguma coisa que divide na metade? Não. Não, a única coisa que você sabe que divide na metade é o M e o N, né? C1AB é igual ao B do triângulo BMN. Ó, o que você sabe? A gente sabe, por exemplo... Vamos lá. Eu vou ajudar vocês, tá? Ó. Vamos lá. O triângulo, um dos triângulos vai ser o A1, B, A. Olha só, olha aí, quem é o B1, desculpa, A1, BA. Vocês estão conseguindo ver aí? Ele é congruente a um outro triângulo. Que triângulo é esse que também é congruente? Pense um pouquinho. Calma, pensa. A, AC1B, C1C? Não. AC1B, Oi. AC1B, B, C1, C1BC, A1? Não. C1, BC. B, B, C1C. É isso aí. Agora, calma aí. B, C1C. Eles são congruentes. Por que eles são congruentes? O que é que tem no um que tem no outro? Que é igual? Diga aí. O que é que tem um que tem no outro? O C1C. Não, C1C não. Calma aí. O que é que tem em um, o que é que tem no outro? É? Vocês estão conseguindo ver, ó, A1B. Oi. B, C1A é. Esse aqui é. Esse aqui também é 60. Então, continue. Vamos lá. Esse ângulo aqui é 60, certo? Esse aqui também é 60. Então são os dois, aí divide não, subtrai de 180 vai saber. E vai saber esse daqui, né? Quanto é que vai ser? 60. 60 também. Aqueles três ângulos são iguais a quanto? Não, cada um deles é igual a 60, né? Então, o que é que tem nesse triângulo que tem igual a nesse? O quê? O B, que é quanto? 120. Ó, o ângulo B desse triângulo é igual ao ângulo B desse, ó. Aqui, ó, é porque eu tenho um... Vou desenhar aqui de novo, do lado, para vocês verem melhor. Não, vou desenhar aqui, é melhor. Ó, tem um triângulo ali, que é o triângulo A1BA. Né? Como é que ele tá? Ele tá assim. B, A1, A. Outro triângulo é esse daqui, ó. Que é o B, C,
C1. Concorda? Concorda comigo? A gente quer demonstrar que esses dois são iguais. Eu separei exatamente para ficar melhor. Agora, esse ângulo aqui, B, ele é quanto? 120, né? Porque ele é esse mais esse. 120. E esse ângulo aqui é quanto? 120 também, né? Por quê? Ele é igual a esse mais esse. Né? Que é igual a 120. Tá bom? Certo? Vocês aí atrás? Certo? O que mais que é igual nos dois triângulos? Então, se o ângulo externo é um negócio muito interessante. Nesses dois triângulos aí, o que mais que eles são iguais? Que lado que são iguais? A1. A1C não é lado de um triângulo. A1B é igual a quem? BC. Por quê mesmo? Porque eles são iguais? O triângulo é equilátero, né? Esse triângulo aqui de baixo, ele é equilátero. Então vamos colocar o que a gente já sabe. A gente sabe que o BA1 é igual ao BC, né? Isso porque esse triângulo aqui é equilátero. A gente sabe também que aquele ângulo, que é o A1BA, é igual ao ângulo C1BC, que é igual a 120. Tá perto de demonstrar que eles são congruentes. O que é que tá... Mais um argumento para demonstrar que eles são congruentes. O que é? Você precisa de 3 argumentos, né? Ou 3 lados iguais, ou 2 lados iguais e um ângulo, ou 2 ângulos e um lado. Hã? C1B é igual ao BA. Por quê? Porque o quê? O triângulo ABC1 é equilátero. Então os lados deles são iguais. Então os dois triângulos aqui são congruentes. E qual o caso de congruência deles? Diz aí. Lado, ângulo, lado. Acabou o problema? Não. A gente não fez nada por enquanto, assim, digamos, né? A gente só demonstrou que tem 2 triângulos ali na história que são congruentes, tá? Mas o importante é que esses triângulos que são congruentes, eles vão ajudar a gente a explicar por que esse triângulo vermelho, ele é equilátero, tá? Vamos ver. Então, do mesmo forma que eu separei aqueles 2 triângulos dali para lá, vamos também levar essas retas vermelhas, tá? Quem é o M? O M, ele é o... Diga lá. Quem é o M? De acordo com o problema. Ponto médio do A a 1. Beleza. Quem é o N? Ele é o ponto médio do C1C. Quando eu ligo um vértice ao ponto médio, qual o nome desse segmento aqui? Qual o nome? O nome desse segmento? A mediana, né? A mediana é esse segmento que liga o ponto, o vértice, né, ao seu ponto médio, oposto. Então, o BM é mediana. Certo? E lá no outro triângulo, o BN é o quê? Mediana também, né? A mediana... Opa. E agora? É igual por quê? São congruentes. Se são congruentes, tudo que tu faz num, tu faz no outro. Vai ser a mesma coisa, né?
Se eles não fossem congruentes, nada garante que as duas medianas são iguais. Mas como eles são congruentes, você consegue garantir que as duas medianas são iguais. Então, ó, congruente significa dizer que tudo neles é igual. Certo? Deu para entender isso? Isso é muito importante. Certo? Vai ser igual ao colégio, eu vou ter que mandar sentar aqui na frente. Ó. Aí, ó. Os dois triângulos são congruentes. Né? Então, tudo que tem num tem que ter no outro. Então, eu tenho o quê? Mediana aqui e mediana aqui. Então, como eles são congruentes, pela congruência, a gente vai ter o quê? A gente vai ter que o BN é igual a BN. Por quê? Porque os dois segmentos são medianas de triângulos que são congruentes. Certo? E aí, acabou o problema? Peraí, como é que é? Hã? Não. Aqui corta o ângulo em 2 é a bissetriz. A mediana corta o lado em 2. Certo? O que foi que a gente mostrou até agora? A gente mostrou que o triângulo é o quê? A gente mostrou que o triângulo é isósceles. Calma. Para terminar de vez que esse triângulo é equilátero, o que você pode fazer? Tem várias estratégias. Por exemplo, uma delas é mostrar que aquele ângulo ali do meio, ou na verdade qualquer um ou outro, é 60 graus. Parece que o do meio é 60. Tá? Como você consegue justificar que esse ângulo aqui é 60 graus? Vai, valendo um chocolate na cantina ali do INPE. Não, eu quero a justificativa totalmente correta. A mediana, elas partem do mesmo lugar, elas formam o mesmo ângulo. Pronto, perfeito. Ó, olha só, qual é o teu nome? Oi? Teu nome, qual é o teu nome? Tatiana? Tatiana. Tá, olha como é da Tatiana, como é legal. Ó, ela está dizendo o seguinte. As medianas, os dois triângulos são congruentes? Então, o que foi que a gente concluiu? Que as medianas são congruentes. Não só as medianas, tudo que elas fazem também é igual. Inclusive, esse ângulo aqui, que é o ângulo que ela faz com esse lado da cobrinha. Eu sei quanto é que é esse ângulo? Não. E também não importa saber quanto é que ele é. Vou chamar ele de θ. Então, quando eu olhar para o outro triângulo que é congruente a ele, vamos olhar. Aqui é a mediana e aqui é o lado cobrinha. Certo? Mediana, cobrinha, a gente sabe que forma um ângulo de θ. Pronto. Daqui a gente vai para lá, ó. Quem é o θ aqui nessa figura? É esse aqui, né, ó? Tá aqui o θ. Certo? Se o θ é o MBA, né? Se o ângulo MBA é θ, certo? Quanto é que vai valer o ângulo C1BM? Quanto é que vai valer aquele ângulo ali? Hã? Não. Só. Esse daqui vale θ, né? Ó. Esse daqui vale θ. Agora eu quero saber quanto é que vale esse daqui, ó. 60 menos θ, né? Porque os dois somados tem que ser 60. Esse aqui sendo θ, aquele outro é 60 menos θ.
E olha só, vamos ver quem está aqui, ó. Quem é esse ângulozinho aqui, ó? E quem é o ângulo C1BN? Que é quanto? Peraí, ó. O ângulo C1BN. Ele vai ser igual a quanto? 60 menos 60 menos Não. Já está na lousa a resposta. 60. Hã? Teta. Por quê? Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Né? Não foi? A gente já argumentou que esse ângulo aqui era igual a esse. Então a gente colocou teta aqui, não foi? Então tá aí, ó, teta. Tá? Então, ó, eu sei que esse aqui, ó, branco, é 60 menos teta. E eu sei que esse vermelho aqui é teta. Qual a conclusão disso? Não. Eu sei que esse ângulo aqui, esse aqui é quanto? Vamos lá. 60 menos teta. E o vermelho, 60 menos teta mais teta, né, ó. Eu estou somando esse ângulo aqui com esse, né? 60 menos teta com teta vai dar 60. Então, NBN é igual a... E agora, acabou? Por quê? Olha só. Ó, exatamente. Eu tenho que o ângulo é 60 graus e tenho que dois lados são iguais. Então ele é isósceles. Se esse aqui é 60, né? A gente viu que esses dois ângulos são iguais e só podem ser iguais a 60. Aí, acabou. Legal? É um problema difícil, certo? Só que você resolve ele usando congruência. Tá? E sempre tomando cuidado com o que você tem como hipótese e o que você quer chegar. Oi? Ah, é esse aqui no final? Ah, essas três linhas é o símbolo da congruência. Para dizer que os dois triângulos são congruentes. O tio é semelhantes. Aí vai ver depois, tá? Semelhante não é congruente. Semelhante é quase igual, só que é uma miniatura. Aí é semelhante. Certo? Como se fosse uma miniatura. Tá bom? Então, é um problema difícil, mas coisas importantes que a gente pode tirar desse problema. Por exemplo, coisa número 1 que a gente tira desse problema importante. Que se dois triângulos são congruentes, tudo neles é congruente. Vamos escrever isso. Isso é uma coisa legal. Vamos lá. Ideia 1, que a gente teve hoje, que foi importante. Ideia não tem mais acento não, né? Não tem mais acento não, né, ideia? Então, ideia número 1. Qual foi? Se eu tenho dois triângulos iguais, se dois triângulos congruentes, então, tudo não sei. A gente vai ver lá. Ó, por exemplo, tudo é igual. Aqui no caso a gente usou que a mediana era igual e usamos também que o ângulo que ela forma é igual também, certo? Geralmente a gente vê, triângulos são congruentes, então o lado é congruente, não é? Que a gente é acostumado a ver é isso. Mas não, tudo neles é congruente. E outra coisa que é importante não só para problemas de geometria, mas problema em geral, é o seguinte.
você não precisa chegar na solução, acertar como se fosse uma flecha, um ponto na mira correta, não. Tenta chegar perto, fazer alguma coisa perto da solução. Então, não mirar exatamente na solução, né? Você pode tentar mirar em alguma coisa próxima. Então, Então, ó, não pense que quando a gente vai fazer um problema, a gente vai lá, eu tive a ideia para esse problema, acabei. Não é assim, não, certo? Geralmente não é assim. É que vocês não estão mal acostumados, tá? Problemas mais difíceis não é tipo, acabou. Não, não é assim. Não é Chico Xavier, nem um pouco, tá? É tipo assim, eu quero chegar nessa solução. É muito difícil chegar lá, eu vou chegar pelo menos perto. Aí depois que você chegar perto, aí você, então como é que eu dou um jeito de chegar realmente na solução aqui agora? Tá? Isso é o que é mais importante. Tá? É assim que matemáticos profissionais pensam em problemas de pesquisa. Eles não vão aqui, Não, não é assim. Tipo, eles têm uma ideia, se aproxima da solução e depois dá um jeito e conserta para chegar na solução oficial. Tá certo? É assim, sempre. Vamos lá, mais uma questãozinha para vocês. Vamos lá, questão 6. É bem parecida com essa, tá? Questão 6. Ó, pode ver que eu não estou fazendo muito as questões que são resolvidas no começo, tá? Exatamente para vocês, quando forem em casa, tentarem resolver, se não conseguirem, olhar a solução, tá? Vamos, pessoal. Nessa primeira questão aqui eu fui babar de vocês, eu já fiz a figura para vocês. Agora eu quero que vocês tentem fazer a figura. Certo? Vamos lá. Sem babar dessa vez. Oi? Oi? Qualquer paralogramo. Mas a dica que eu dou, tenta desenhar um paralogramo bem fininho assim, ó. Certo? Não desenha aquele paralogramo padrão não, que vai ficar mais difícil de fazer a figura, tá? Certo, ó, pessoal? Quando vocês forem fazer esse paralogramo aqui, faz um paralogramo fininho assim, tá? Vamos lá, a figura dessa aí é mais fácil que a do problema anterior. Problema 6. Aí F é
Qualquer ponto. Aí, ó, não. O ABF tem que ser de forma que forma um triângulo equilátero, né? E como é que eu vou fazer isso? Pode colocar em qualquer lugar que Não. pareça equilátero? Não. Só existe um lugar que faça ser equilátero. Ah, o ponto médio de... Não. Ele é construído para fora. Ele é externo. Tá? Os triângulos equiláteros são externos do paralogramo. Sim. É. Ah, entendi. Merece, mas pesquisar, né? Então. Muito grande o triângulo equilátero AD. É, mas... é a jeito. Sério? Tem que fazer grande? Tentem fazer de forma que o ângulo do paralogramo seja, sei lá, próximo de 30 graus, mais ou menos. Porque se você fizer próximo de 60, vai ficar muito ruim a figura. Vai ficar parecendo que coisas são colineares quando não são. Ó, por exemplo, ó, aqui ficou parecendo que é colineal. Mas se esse ângulo aqui for maior, ele não é mais colinear, entendeu? Se esse ângulo aqui fica mais fino. Por isso eu não gosto de desenhar. Mas é uma parte necessária, né? Porque na Olimpíada vem sem figura. É o desenho, aí eu consigo resolver. Tente fazer o desenho primeiro. Depois... Sem essa parte aqui, ó. Mas toma cuidado que isso aqui, ó, não são pontos colineares. Certo? Eles só aparentam ser porque esse ângulo aqui é 60. Parece ser 60. Então, quanto menos... Não, na verdade, quanto mais longe de 60 for esse ângulo, mais você vai perceber que aqueles 3 pontos não são colineares. Tá? É porque aqui a tua figura aqui, esse ângulo for muito 60 graus. Tenta fazer ele mais a 30 graus, assim, que fica melhor. Tá? Oi. Pronto, aí já tá. Desenha um pouco mais ainda assim, ó. Tá vendo que o dela não tá parecendo ser colineal? Isso é importante. Tá? Só esse ângulo aqui põe mais fino ainda. Entendeu? Ó, eu vou tentar desenhar um paralogramo bom para fazer o desenho, tá? É assim, ó. Tá vendo o ângulo, ó? É bem estreito. Ó, tenta desenhar um paralogramo assim, ó, bem próximo desse. Ó, esse ângulo aqui, ó, é mais ou menos uns 30 graus, tá? Porque se você desenhar esse ângulo aqui parecido com 60 graus, você vai ter que certos pontos parecem ser colineares, mas que não são, tá? Ó. Tá aí, ó. Se você fizer com que esse ângulo aqui seja próximo de 60, na figura esses 3 pontos vão aparentar ser colineares. Isso vai atrapalhar vocês para resolver o problema. Quem foi que fez aí? Quem foi que fez? Só desenhei a figura, por enquanto. Eu só desenhei, eu tô pensando. Desenhei a figura.
Pois pensa. Não, ele não faz nada. Não faz nada. Oi. Segura assim. É. Só que esses 3 pontos não são tão lineares, né? Tem que ter cuidado com isso. E por que não pode ser com Pode, mas aí tu tá fazendo um caso particular do problema. Certo? Tu não tá fazendo problema como um todo. Tá fazendo um caso particular. Certo? E tipo assim... Pronto. Já ficou melhor. Porque, por exemplo, assim, ele quer assim... demonstre que todo primo satisfaz uma propriedade. Às vezes... satisfaz por 3. Tu não fez o problema. Tu fez o problema no caso particular, primo igual a 3. Né? Ele quer que você faça o caso geral, não esse caso particular. Certo? Oi. Não pode ter os lados iguais e os amores, não? Não. Mas isso aqui pode não ser reto. Essa linha aqui pode não ser reta. Não. Mas do E pro C, ó, não precisa que o D esteja lá na reta. Agora eu entendi. Não precisa que o B esteja nessa... Você tem que prestar atenção na aula. Você é muito nerd. Garotinho da família que tinha voz muito. Não. Eu não dei aula com vocês, não. que foi, Chay? Iguais a 60. Pronto. Já começa assim. Marca tudo que... Faça tudo que você sabe. Primeiro passo. Fala com isso, não ajuda. Professor, tem uma questão da Olimpíada de Maio. Que a Laura não quer me responder. Pronto. Então, primeira coisa que boa parte da turma conseguiu fazer é ter a... vamos lá. Ó. É ter a intuição. Vamos lá. É ter a intuição que existem triângulos congruentes aí, né? Por exemplo, os triângulos B, C. Tá muito pequeno isso aqui. Ó. Deixa eu pegar aqui. Vamos lá. Triângulo BCF congruente ao triângulo EDC, que é igual... Vamos lá, pessoal. Prestando atenção, vamos lá. Calma aí, depois eu olho. Triângulo EAF. Tá? Mostrar que esses 3 triângulos são congruentes. Vamos lá. Primeira coisa, porque eles são congruentes, ó. Esse lado aqui azul é igual a esse. Certo? Por quê? Porque é o triângulo equilátero. Que é igual a esse. Que é igual a esse, por quê? Porque é paralelogramo. Certo? Então, a gente sabe o que, ó. Vamos lá. Nesse triângulo aqui, ó, é o ED é igual ao AE e que no terceiro triângulo é igual ao BC. Que mais? Esse ladozinho aqui, AB, não, desculpa, AF é igual ao BF, que é igual ao AB, que é igual ao DC. Então, ó, vamos comparar os triângulos. Nesse aqui é o DC. Nesse daqui é o AF. E nesse daqui é o
BF. Tá? Então, muita gente parou aí, né? O que está faltando? Está faltando o ângulo. Então, tem um ângulo na figura que você não sabe qual é, que é exatamente o ângulo do paralelogramo, né? Esse paralelogramo, segundo o problema, ele poderia ser qualquer coisa. O que significa o paralelogramo ser qualquer coisa? O ângulo dele ser qualquer coisa. Então, vamos chamar esse ângulozinho aqui de θ. Tá bom? Quanto é esse ângulozinho aqui, ó? Esse daqui? Esse aqui é 60 porque o triângulo é equilátero. Esse aqui é 60. Então, o ângulo do triângulo, na verdade, é quanto? É 120 mais θ. Você tem que dar um jeito de argumentar que esse aqui é 120 mais θ e que esse aqui também é 120 mais θ. Se você justificar que esse é 120 mais θ e que esse é 120 mais θ, aí pronto, você terminou o problema, porque você vai ter lado, ângulo, lado. Tá bom? Agora, vamos atrás disso daí. Vamos lá, olha bem. Vamos se aproximar desse ângulo aqui de alguma forma. Então, ó, eu sei que esse aqui é 60. Para saber esse, o que está faltando para eu saber? Esse aqui, né? Quanto é que é esse ângulozinho aqui? Ele é 180 menos θ. Agora, olha só. 180 menos θ com 60 dá quanto? Dá o quê? 200 e menos θ. 240 menos θ. Para fechar os 360, para fechar a volta toda, quanto é que está faltando? Eu já tenho 240 menos θ. Falta o quê? Falta 120 mais θ. Exatamente isso daqui, né? E aqui, ó. Esse ângulo aqui é quanto? 180 menos θ. Esse aqui é 60. 180 menos θ com 60, esse aqui é quanto? Também vai ser 120 mais θ. Ou seja, esse ângulozinho aqui é igual a esse, que é igual a esse. Certo? Ou seja, os três ângulos também são iguais, ó. O ângulo EDC é igual ao ângulo EAF, que é igual ao ângulo CBF. 120 menos θ. Certo? Então, os triângulos são congruentes pelo caso lado, ângulo, lado. Certo? E se eles são congruentes, tudo neles é congruente. Inclusive os lados que estão faltando. E os lados que estão faltando é exatamente o EC igual ao EF, que é igual ao UFC. Ou seja, o triângulo SCF certo? Então pronto. Aí tentem fazer os exercícios, certo? E acho que a gente vai ter aula daqui a 15 dias de novo. Tá bom? Tchau, pessoal.